Olá pessoal, tudo bem? Sou o Fernando Ferroni, escritor e coordenador do Clube de Ficcionistas, e hoje trazemos a vocês mais um episódio do Narrar Ficção, o videocast do clube. O Clube de Ficcionistas é um coletivo de leitura e escrita focado na análise de obras literárias. Nosso objetivo é aprimorar nossas próprias ferramentas de escrita e, para isso, estudamos os aspectos formais dos mais variados tipos de narrativa: romances, contos e novelas. O Narrar Ficção é um projeto paralelo do clube. Seu título faz menção à obra do nosso padrinho, Luiz Antônio de Assis Brasil, a escrever ficção. Aqui buscamos aprofundar o debate. Para isso, convidamos escritores e escritores para dar sua visão particular sobre as obras debatidas no clube. Convidamos todos e a todos para assisti-los e também para assistir os nossos outros episódios já disponíveis no canal. Nossa convidada hoje é Cris Judar. Cris Judar tem formação em jornalismo e é natural de São Paulo, capital. Escreveu as HQs Lina e Vermelho Vivo e o livro de contos Roteiros para uma Vida Curta, que foi menção honrosa no Prêmio Sesc de Literatura de 2014. Seu romance 8 do 7 foi finalista do Prêmio Jabuti 2018 e ganhador do Prêmio São Paulo de Literatura do mesmo ano. Lançado em 2021, seu segundo romance, Elas Marchavam Sob o Sol, teve os direitos vendidos para Moçambique, Itália, Estados Unidos e Egito. Também foi destaque na Feira Internacional do Livro em Cairo. Cris Judar desenvolve atualmente uma pesquisa de doutorado com foco na literatura brasileira contemporânea, de autoria de vozes dissidentes, no Programa de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa, na Universidade de São Paulo. A obra que debateremos hoje é O Parque das Irmãs Magníficas, tradução brasileira da obra Las Malas, de Camila Sosa Villada, publicada pela primeira vez na Argentina em 2019 e no Brasil 3 anos depois, em 2021, pela Tusquets, com tradução de Joca Terron. Quando chegou a Córdoba para estudar, Camila decidiu ir ao Parque Sarmiento à noite. Estava morta de medo, pensando no brutal vaticínio de seu pai. Um dia vão bater em minha porta para me avisar que te encontraram morto, jogado numa vala. Para ele, esse era o único destino possível para um rapaz que se vestia de mulher. Camila queria conhecer as famosas travestis do parque. Foi imediatamente acolhida e sentiu, pela primeira vez, que havia encontrado seu lugar no mundo. O Parque das Irmãs Magníficas é isso tudo. Um rito de iniciação, um conto de fadas ou uma história de terror. O retrato de uma identidade de grupo, um manifesto explosivo, uma visita guiada à imaginação da autora. Nestas páginas convergem duas facetas da comunidade trans, facetas que fascinam e repelem sociedades no mundo inteiro: a fúria travesti e a festa que há em ser travesti. Cris, no prefácio à obra que debateremos hoje, o escritor argentino Juan Fon dá algumas informações sobre a vida pessoal da Camila, da autora. Então a gente fica sabendo que a escrita foi uma espécie de fuga da opressão paterna quando ela era criança. E também funcionou como uma espécie de rito de passagem dessa criança descontente com a identidade de gênero rumo a uma identidade que fosse mais condizente com ela, né? E em uma mesa na Flip de 2022, ela se manifestou claramente contra a difusão não autorizada de versões digitais de sua obra. Um grande eufemismo para a pirataria, certo? Alegando que elas constituem uma espécie de roubo. E, isto é, o ato de escrever para Camila tem um forte componente pessoal. E retirar a escrita dela seria uma maneira de privá-la dessa liberdade. De sua identidade, claro, e de seu sustento. E, então aqui a gente começa a entrar na questão do lugar de fala. Como conciliar esse imperativo com a liberdade de outras pessoas que escrevem, de lidar com temas que para elas não são tão pessoais, pelo menos na medida em que são para Camila. Quer dizer, quem pode escrever sobre determinado assunto sem atacar, digamos assim, ou entrar no direito dessas pessoas cuja vida são tocadas por isso? Essa pergunta é bem interessante porque se a gente pensar na liberdade de criação, né, do artista, da pessoa escritora, eu acredito que todo mundo pode escrever sobre tudo. Se você colocar um limite, né, uma proibição para determinados temas, a gente já não está trabalhando com arte mais. Então, eu acredito muito na liberdade, sempre vou acreditar,
Mas, por exemplo, ao ler e ao reler, por exemplo, O Parque das Irmãs Magníficas, é um livro que eu penso, será que uma pessoa que não tem a vivência trans conseguiria transmitir tudo que é transmitido nesse livro, com a riqueza de detalhes e com todas aquelas dores e glórias e maravilhas também que estão inseridas na vivência trans, da mesma maneira que a Camila? Quer dizer, dificilmente, né? Talvez seria de uma outra forma, né? Com uma pesquisa muito bem realizada, com bastante responsabilidade. Aí sim, eu acho que uma pessoa que se propõe a fazer isso, que não seja trans, por exemplo, falando um pouco aqui de transgeneridade, né? Alguém que não é trans e, de repente, decide escrever, colocar um personagem trans, por exemplo. Eu sempre converso isso, até com as oficinas que eu dou, né? Com que nível de responsabilidade você faz isso? Com que nível de pesquisa? Você vai conversar com pessoas, você vai colher depoimentos, quer dizer... Aí precisa-se ter esse grau, né, de envolvimento, mesmo que você não tenha a vivência. Mas eu acredito que isso vai até um certo ponto. Agora, escrever como alguém que passou pela experiência talvez nunca se consiga mesmo, né? Então, nesse caso, eu acho importantíssimo que as pessoas trans possam escrever suas próprias histórias. Até porque são pouquíssimas ainda essas pessoas que têm essa caneta na mão, né? Que ainda escrevem. A gente vê quantas pessoas hoje no mundo, não digo nem só no Brasil, no mundo, quantas autoras e autores trans escrevem hoje, produzem literatura. São pouquíssimos. A gente abre uma turma de oficina, às vezes é uma pessoa, duas no máximo, numa turma de 30, de 40. Então a gente vê que ainda é muito pouca gente que escreve. Então, é importante também que as pessoas trans escrevam as suas próprias histórias, assim como as pessoas de povos originários, as pessoas que vêm das quilombolas. Quer dizer, que cada um desses grupos, né, que são minorizados, que possam também escrever, né, que possam ter essa caneta na mão. E isso ainda está bem longe, a gente está numa realidade, infelizmente, bem distante. Ainda é uma maioria, né, que tem esse poder de produzir e de publicar livros no Brasil. E você costuma fazer pesquisa quando vai escrever a sua própria ficção? Sim, com certeza. É um ponto importante. Por exemplo, quando eu fui escrever sobre o Serafim, 8 do 7, foi um personagem que eu quis muito saber, né, sobre esse personagem. Primeiro eu tive a ideia do Serafim. E aí eu falei assim, quem que é esse cara? Eu quero saber quem é ele. Porque eu não entendia nada dessa questão dos graus, né, angelicais ali. Então eu fui descobrir que ele, digamos, é o ser que está nessa hierarquia angelical, ele está lá em cima, ele tem 6 asas, as representações pictóricas dele no decorrer, né, da história, das artes, são pouquíssimas. Então, é super raro você achar obras de arte que tenha a representação dele. Então, eu fiquei muito feliz uma vez que eu estava numa viagem e eu encontrei, por acaso, uma imagem dele. Eu estava justamente escrevendo o livro, eu achei que ele era um sinal para mim. Falei, nossa, estou no caminho certo, porque dei de cara com um quadro que tinha um serafim, né? Bem no cantinho, assim, da tela. Então... é um prazer pesquisar, né? É muito bom, você aprende muito mais. Lógico que tem todo o seu... você também tem que usar o seu manancial interior de fabulação, de criação, mas é muito interessante, só enriquece pesquisar, né? Então, eu gosto muito de fazer isso, assim. Sempre quando são realidades que eu não domino, vivências que eu não domino, é maravilhoso poder entrar e estudar, entrar nessas realidades que são outras, que não são as minhas. Eu acho que é até uma certa responsabilidade com o que você está contando. Apesar Sem de dúvida. ser ficção, né, existe uma responsabilidade. Sem dúvida. Você também está ligado ali com... E assim, falando sobre a escrita, que eu li o livro da Camila, Viagem Inútil, transescrita, que é a voz dela, assim. Ela é tipo um ensaio autobiográfico. E é muito parecido, não é parecido, mas você vê quanta realidade tem aqui no parque também, porque tem muito a ver. Sim. Então, por isso que ela tem essa segurança de colocar a primeira pessoa ali. Claro. Porque ela tem essa vivência, eu acho que tem a ver com isso, né? Cris, em determinado momento do capítulo 2 do Parque das Irmãs Magníficas, a narradora se refere a tia Encarna, a seu marido, o Homem Sem Cabeça, e ao filho adotivo Brilho dos Olhos como a Sagrada Família.
Esse mesmo tipo de referência religiosa aparece em uma obra que acabamos de ler no clube, Nossa Senhora do Barraco, da Argentina, também Gabriela Cabeção Câmara, com a travesti Cleópatra fazendo as vezes de médium de Nossa Senhora. Em nenhum dos momentos parece que existe ironia, ao contrário. Assim, ao mesmo tempo que as transexuais transgridem as noções mais corriqueiras de identidade de gênero na sociedade, também se apegam às suas maneiras, claro, a um patrimônio imaterial de crenças, que não poucas vezes foram instrumentalizadas para sua própria opressão. De certa maneira, Camila também faz isso com a literatura. O seu texto tem pouco experimentalismo. É direto, poético, sim, mas numa justa medida. Constrói coerentemente seus personagens e suas trajetórias, mas transgride em uma temática que apenas recentemente foi endereçada na escrita. Gostaria que você comentasse um pouquinho com a gente, Cris, sobre essa mudança histórica que, ao mesmo tempo, permitiu que a voz das transgêneros transbordassem às margens de suas próprias vivências. Não sem, claro, contradições, como a persistência de episódios de violência. Bom, eu acho que o primeiro ponto, né, que é colocado nessa questão é muito interessante sobre essa religiosidade que está presente nessas obras. Que é isso que você bem colocou, né? A gente não vê uma ironia, pelo contrário, mas uma ressignificação, né? Então, também um desejo de se inserir nessas narrativas, né? Essas pessoas trans, né? Nós, pessoas trans, nós estamos inseridos nesse contexto cultural. A gente recebe todas essas influências desde que a gente é criança. E quer dizer, não tem como a gente estar à parte dessa cultura, dessa religiosidade, de tudo isso. Então, quer dizer, por que não também abordar em nossas obras todo essa mitologia, esses simbolismos, essas figuras, sejam elas religiosas, mitológicas, simbólicas. Eu acho que tudo isso nos rodeia e nos perpassa o tempo inteiro. E usar isso literariamente é muito rico e é muito interessante. E a maneira, por exemplo, como Camila faz na sua obra é maravilhosa, porque justamente isso, ela está ressignificando o tempo inteiro e trazendo novas formas da gente enxergar esses mitos que já são, né, que já estão tão consagrados aí de uma forma consolidada, como pilares até da sociedade. E quer dizer, colocar essa Sagrada Família com uma outra configuração, né, numa configuração totalmente subversiva, totalmente inovadora, mas que continua sendo sagrada e continua trazendo significados bons e novos de renovação e também religiosos para essas novas configurações de família. Eu acho isso lindo, acho isso maravilhoso. E talvez justamente só uma pessoa com esse olhar da transgeneridade consiga produzir esse tipo de imagem literária. Então, essa é a beleza, né, da literatura também. E por isso que é importante que essas pessoas tenham essa voz nesse momento e que possam apresentar essa voz. Né? Elas já têm a voz, mas eu digo que elas possam apresentar para o mundo via literatura, via artes no geral. Né? Bom, eu acredito que esses relatos, eles ainda estão... A gente ainda está no momento inicial. A coisa ainda tá muito, né? Agora está se abrindo para isso. Eu acho que o mercado literário está se abrindo ainda. As pessoas ainda estão descobrindo essas narrativas. Então, e o fato de algumas pessoas autoras terem essas obras publicadas, para a gente fazer com que isso tenha um real impacto no dia a dia das pessoas trans, resultando, digamos, em um entendimento maior sobre essas vivências e, por sua vez, tendo menos, né, que a violência não aconteça, né, dessa forma, com essa potência que a gente vê hoje, que continua acontecendo, apesar dessas obras, eu acho que ainda a gente tem muito chão aí, a gente tem muita coisa para caminhar em termos aí de políticas públicas, de algo que também vai muito além da literatura. Quer dizer, a literatura, ela sim, claro que colabora muito para isso, ela é fundamental para isso, e que esse espaço possa crescer.
e que mais pessoas consigam, de novo, vou falar o mesmo termo, ter a caneta na mão para que possam contar suas próprias histórias. Mas é que a coisa ainda, né, ela está muito rudimentar, muito inicial, e precisa ser a cultura junto com outros braços, né, de atuação dentro da sociedade, para que a gente realmente consiga ver essa violência diminuir. Porque, caso contrário, a coisa, como a gente vê, parece que está só aumentando, né? É impressionante, assim. Então, vou colocar um dado aqui um pouco chocante, desagradável, mas agora esse mês foi liberado de novo, né, essa parte de quando se faz esse rastreamento da violência no Brasil em relação a corpos trans, a vivências trans, e a gente de novo tem aquela marca de que o Brasil é o país que mais consome pornografia trans no mundo. E, ao mesmo tempo, é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Alguma coisa Meu aí... Deus, a gente precisa olhar para isso com maior cuidado, né? É óbvio que isso está interrelacionado, né? Que corpos são esses que suscitam tanto desejo, porque senão não haveria tanta procura nesse aspecto da pornografia, e, ao mesmo tempo, por que eles precisam ser mortos, né? Da forma com que são, né? Então, é importante a gente começar a olhar para isso, né? E a gente que está envolvido com cultura, com literatura, é importante a gente pensar, como vocês colocaram aqui muito bem na mesa, como que a gente pode pensar, né? Para além do livro, como minimizar isso na sociedade, né? Como minimizar esses índices de violência na sociedade trabalhando os livros. É possível também, levando isso, de repente, para escolas. Aí, acho que sim, né? Para debates públicos. Acho que isso é algo que dá para a gente aqui na nossa esfera, daquilo que a gente consegue ter, né, algum tipo de controle e fazer. Uhum. Eu acredito que, assim, a literatura tem esse papel também de já colocar em pauta aquilo. Só que a gente precisava ter mais leitores nesse país para que isso... Enfim, mas tem que começar, né? Mas para ter mais leitores é aquilo. Precisa se levar para eventos, precisa se levar para escolas, precisa se promover debates públicos. Só assim a gente vai abrir. Não pulverizando o programa, mesmo. por exemplo, né, que a gente espera que as pessoas possam assistir, que venham outras pessoas trans falar. Por aí. A gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho, né, dentro daquilo que a gente consegue fazer. Sim. Cris, o título original da obra que a gente está debatendo, né, que é Las Malas, né, ou seja, as malvadas, as más, já dá pistas sobre o tema do livro. Muito mais do que a jornada de um herói, ou de uma heroína, no caso, a narradora Camila, né? A obra é sobre as jornadas de um conjunto de mulheres trans submetidas a inúmeras violências. Porém, uma delas se destaca, a tia Encarna, né? Ela é pintada em todos os matizes de cores, dos mais surrealistas, então ela teria 178 anos, né? Aos mais românticos. Seu coração virou pedra por falta de uso. Estou usando citações da narradora. E passa por toda uma gama de contornos realistas também, né? O primeiro capítulo da obra é dedicado a ela e principalmente ao seu papel de pioneira e de mãe. Em outras palavras, de heroína. Né? Por que você crê que, embora escrito em primeira pessoa, essa obra, em um tom bastante confessional, a autora, né, a Camila, ela opta, em primeiro lugar, por falar de uma terceira pessoa, tão diferente dela em termos de idade e de origem geográfica, ao invés de falar de si, como seria, digamos, o que a gente espera, né, de um relato em primeira pessoa? Pois é. É um personagem maravilhoso, né, Tia Encarna. Nossa, toda vez que eu leio e releio esse livro, eu me impressiono muito, assim, com essa criação, com essa constituição. Independente de se ela era exatamente, né, dessa forma, claro que alguns toques a gente sabe que são ficcionais, mas até em relação à própria idade, né? Mas eu acho que, não sei, palpite aqui, né? Acho que Camila quis colocar também como... trazer essa personagem em primeira pessoa, que ela insere, né, no meio da narrativa, depois, tem um trecho que ela realmente entra em primeira pessoa ali, né? Eu acho que, em parte, pela grandiosidade dela, ela
teria que entrar dessa forma. Acho que contar, né, em terceira pessoa não seria a mesma coisa do que a personagem chegar e falar: eu sinto, eu vejo, eu falo, eu enxergo dessa forma, como ela se apresenta, né, nesses trechos, assim. Eu acho que também tem um pouco da autora querer trazer para dentro de si essa personagem, que é também um corpo que engloba vários outros corpos, né? Em determinado momento, quando eu também estava relendo o livro, bem no comecinho, quando ela fala que elas estão ali no parque e é uma espécie de corpo coletivo, né? Elas compõem uma espécie de corpo coletivo, numa dança da coletividade, né? Da transgeneridade que se compõe nesse coletivo, do tanto que elas têm em comum ali, né? Em suas alegrias e em suas tristezas, em seus problemas, no êxtase que elas também vivem em conjunto. É uma rede de apoio também, ela cita isso. Totalmente. Essa rede de apoio que é fundamental até para a sobrevivência delas. Ali são corpos que estão lutando por sua sobrevivência a cada segundo. É uma coisa impressionante, né? O livro inteiro apresenta essa perspectiva, né? Dessa ameaça que a qualquer momento pode cair sobre qualquer uma delas. E cai sobre várias delas, né? E acontece mesmo. Então, eu acho que tem um pouco disso, assim, de trazer a Tia Encarna como parte do corpo dela, sabe? Até como trazer essa mãe poderosíssima para dentro dela, em primeira pessoa. Eu acho que a força também narrativa de você colocar o personagem ali não tem igual, assim, se ela fizesse de outra maneira. Então, eu achei perfeito. Para mim, o impacto foi muito forte. Essa verdade que ela traz, né? Que só a primeira pessoa. Essa verdade, essa força, essa dor, esse amor, essa capacidade de ser mãe de todas aquelas pessoas ali. É maravilhoso. Cris, seu premiado livro, 8/7, que eu amei, traz uma polifonia. Fala por meio de vozes de um casal de mulheres, a Magda e a Glória, que, assim, eu não sei se eu gostei mais de uma ou de outra, acho que eu gostei mais da Magda. Tem a voz do Serafim, que você estava comentando há pouco, um anjo que traz uma nota de realismo fantástico ao texto. E a personificação da cidade de Roma, tão ligada à religiosidade e às ruínas. Assim como as personagens de Camila, Roma é só um invólucro do que o outro vê. A cidade escolhida é tão cheia de camadas quanto as nossas cavernas, que você fala isso no livro, né? Do nosso escuro interior. E ela é pisoteada por pessoas e curiosos. E lá no teu livro você fala que a respeitam, né? E eu fiquei pensando nesse respeito também de uma outra maneira. Assim como os personagens do Parque das Irmãs Magníficas também, de uma certa forma, estão sendo pisoteados ali, né? Em um paralelo com a obra que estamos debatendo, o seu livro traz as relações entre pessoas, entre sexos. No seu texto, vozes seguras, pelo menos eu entendi que elas eram vozes seguras de si e elas vertem as suas próprias águas até o transbordamento. Você também fala de inadequação, padrões rígidos e intolerância no seu livro Elas Marchavam Sob o Sol. Trata dessas águas não represáveis, das aparências e desse aprisionamento da essência em invólucros, né? Já o livro de Camila traz uma voz única. Apesar de corajoso, fala de violência, muito, né? De medo, da intolerância, para que essa essência seja vivida, externada em sua integridade. A gente vinha falando disso, então talvez fique meio repetitivo, mas que pontos em comum você pode destacar na forma de construir essas vozes tão distintas, de modo que tratem de questões tão atuais e delicadas e tragam o leitor para a importância do tema? Como explorar isso, para a gente trazer isso para o leitor? Como a gente mergulha, né, nesses livros, nessas histórias? Pois é, para mim é isso mesmo. É só por meio de vozes, de várias vozes e de vozes muito distintas. Não teria como ser de outra forma. Eu, pelo menos, não conseguiria criar e retratar tudo isso, todas essas vivências que têm muitos pontos em comum e, ao mesmo tempo, muitos pontos que se divergem, né? E que vão em diferentes direções. Se não fosse por intermédio de vozes... Desse coletivo. Desse coletivo, exatamente. Né? Que muitas vezes também constitui essa rede de apoio.
apesar das divergências todas que podem ocorrer entre essas pessoas, dos caminhos diferentes que a gente vê em 8/7, Magda e Glória se afastam para que cada uma possa viver o seu, né, o seu momento e as suas expectativas. Então, não existe uma grande briga, uma grande confusão, né, nessa separação, nessa cisão. Pelo contrário, cada uma vai para o seu caminho, segue o seu caminho, justamente para que possa viver a sua própria verdade. Glória, por exemplo, muda de país. Ela vai resgatar suas ruínas na cidade das ruínas. Exatamente. Acho que foi assim que eu entendi. Assim, eu penso quanto Glória também ela é atual. Eu pensando muito nas pessoas que hoje e que nesses últimos anos tem essa coisa da migração, né, da imigração, como as pessoas às vezes querem procurar a sua própria casa longe de casa encontram a sua casa longe de casa. E Glória tenta encontrar sua casa longe de casa, né? Então, isso também é algo que eu gosto de trabalhar, que eu gostei de trabalhar muito nesse livro. Quais são os nossos territórios? Quais são os chãos que a gente pode pisar e plantar as nossas raízes, né? Pensando também um pouco, fazendo agora, né? Agora me bateu uma relação com o livro da Camila, né, O Parque das Irmãs Magníficas, quando ela diz: o meu corpo é a minha pátria, né? Então, eu não tenho um local, talvez, no mundo fixo que seja meu, mas o meu corpo é o meu país, né? Então, isso também é muito forte. É forte, né? Isso é muito bonito. Isso mostra, ao mesmo tempo, uma pobreza muito grande, uma incapacidade de reconhecer qualquer terra, qualquer chão como o seu, mas, ao mesmo tempo, uma riqueza e uma potência também muito grande, né? Então, eu acho que em 8/7, cada um à sua forma... seja o Serafim viajando nos 6 céus, que eu acabei criando isso para ele, né? Ele tanto aqui na Terra como lá no topo, ele não deixa de ser serafim por isso. Mas ele também é um pouco humano, ele também está muito próximo da gente, não deixa de ser menos sagrado por isso. Eu quis muito trabalhar com esses conceitos de religiosidade, né, em que a sua proximidade com a Terra não faz com que ele seja menos sagrado, pelo contrário. Eu achei muito importante trabalhar isso nele, sabe? E Roma também, né? Ela em si é um território. Aliás, que texto, explorado. Né? Que texto aquele final, que texto. É um texto intenso, né? De Roma. É uma senhora, né? Eu coloquei como uma senhora romana falastrã. E ela em si é um território, né? Usado e pisoteado, e que continua sendo, né? Suas ruas são os seus braços, as suas pernas, os seus rios são o fluxo, né? Todos os fluxos dela, as águas que correm por suas ruas. E Glória, enfim, tem a sua trajetória. E também, né, na cidade, mais voltada para a questão urbana também, né? E como que esses corpos todos, em suas divergências e caráter único, conseguiram, né, se entrelaçar de alguma forma. Aproveitando um pouco o que a gente está falando do 8/7, né? Uma das personagens é uma estilista, né? Ou seja, ela costura a arte dela, né? E eu acho que a gente consegue considerar também a escrita como uma forma de reunir fragmentos para depois torná-los uma coisa só por meio das palavras e da ação do leitor também, né? Que ele próprio não deixa de ser também um artesão, né? E a sua escrita, Cris, ela é feita de um encadeamento elegante de palavras, né? Sem tanto foco no enredo, uma visão minha, né? O recorte da vida dessas pessoas e seus retalhos internos é o que conduz essa narrativa, né? E o seu texto também tem muita musicalidade, muito sentimento. E no livro que o clube acabou de ler, o Nossa Senhora do Barraco, né, a gente já mencionou aqui, para tratar do universo trans, a autora usa a linguagem das ruas, cheia de excentricidades. E já no Parque das Irmãs Magníficas, o que a gente debate hoje, a escolha foi por uma linguagem mais lírica, mais fluida, sem tantos maneirismos ou expressões coloquiais, né?
O que eu gostaria é que você contasse um pouco para a gente sobre essas diferentes maneiras de abordar a linguagem. Em textos com temáticas que, na verdade, estão compartilhadas, que caminham no mesmo sentido. Pois é, acho que a linguagem é um dos elementos mais fascinantes, com os quais eu mais gosto de trabalhar e que eu também estudo hoje, né, na minha tese. E porque justamente é ela que compõe, né? Ela compõe essa música que conta as histórias, né? E então, seja com a linguagem das ruas, quando a gente pega um livro como, vou até sugerir aqui um livro também como o Neca, da Mara Moira. A gente vai entrevistá-la esse mês agora, né? Vocês vão ver, né, a explosão de linguagem que é aquilo, né? O tanto de inventividade que existe ali ao usar o pajubá de uma maneira literária, né? Quando ele conta uma história. E como justamente o enredo, que às vezes não é colocado de uma maneira tão explícita para o leitor, mas justamente você faz com que o leitor ele também trabalhe nessa camada mais subterrânea e que ele construa o enredo conforme ele vai entendendo essa linguagem que se desenrola, né, de maneira mais superficial, assim, nos olhos dele, né? Então, eu acho que para mim é um dos elementos mais fascinantes assim do fazer literário, é justamente trabalhar a linguagem dessa forma e poder brincar com esse lirismo e também puxar para um lado mais realista, uma linguagem mais seca, mais dura. Eu, por exemplo, estou num momento agora que eu estou tentando não ter tanto lirismo na linguagem. Como 8/7, como Elas Marchavam, que tem bastante poesia inserida na prosa, muita poesia. Acho que Elas Marchavam de todos. Eu falei pra ele, ela é uma poeta, porque é a forma como você escreve. Muito, ele tem trechos que são muito poéticos mesmo, né? Então, eu tô querendo, até para me exercitar em diferentes caminhos, porque eu acho que é bom para o escritor não se acomodar em um único formato. Então, quando eu já vejo que eu já tá muito confortável assim, eu quero ir em outra direção, até para eu me tirar, sabe, daquela zona, né, o clichêzão, zona de conforto, mas quero mesmo ir para um outro caminho, sabe? Quero me desafiar. E aí, vamos ver como é que você agora vai nesse sentido aqui, bem diferente do que você fez até hoje. Então, eu tô meio que indo nessa, sabe? Tô querendo deixar mais seco, mais curto e seco. Quero ver como é que eu trabalho. Estou trabalhando com isso agora. Estou adorando também. Então, acho que a linguagem permite isso, né? Que a gente não se acomode numa única forma. E para contar histórias é maravilhoso, porque aí, justamente, cada uma dessas autoras que vocês citaram, né? Elas vão por um caminho e aí a gente vê também um prisma totalmente diferente, de acordo com a linguagem. Mas vocês vão amar, enfim, quando também lerem esse livro, todo escrito em pajubá, porque vai ser uma outra visão, porque aí é uma outra linguagem. O engraçado é que aconteceu tudo no mesmo momento, né? A gente está lendo várias coisas dessa temática agora, assim, em 2 meses. Cris, sobre os personagens, falando de personagens agora, trazidos por Camila em O Parque das Irmãs Magníficas, vemos uma construção de uma certa melancolia, amargura, por meio desse viés psicológico, que a autora consegue tornar evidente no texto. Camila, no texto que eu citei antes aqui, Transescrita, Viagem Inútil, em que ela faz um tipo de ensaio autobiográfico, o peso é semelhante, o que nos mostra uma ficção trazida à vida por experiências reais, como a gente conversou também já. Ela também traz em seus textos a sua relação com a escrita como forma de lidar com questões pessoais. Ela menciona isso. Já os seus personagens, Cris, se entrelaçam, são como caleidoscópios, como vitrais coloridos colados pela escrita, sendo eles próprios como objetos cortantes, porque eu sinto uma força neles. O que você pode dizer sobre o papel da escrita quando tem o poder de trabalhar esse mundo interno por meio dos personagens? E como trabalhá-los de modo que eles tenham essa força, mesmo quando... Porque é o que você fez no seu livro, você trouxe essa força, mesmo quando eles parecem serem constituídos de fraquezas. Bom, eu acho que esse processo de descoberta dos personagens, pelo menos a maneira como eu trabalho, muito do que essas fraquezas, tudo que eles têm de potência,
narrativa, em relação à sua própria trajetória e tudo que eles vão contar, muito disso se dá conforme eu estou trabalhando nele. Então, conforme eu estou escrevendo, isso vai se revelando. Então, claro, quando eu projeto, quando eu penso em um livro, quando eu penso em uma determinada obra, eu tenho uma ideia do que eu vou trabalhar, eu tenho, né, um planejamento do que eu quero, mas é claro, é só na hora que eu coloco a mão na massa, literalmente, e me entrego àquele personagem, é que eu vou descobrir ele em sua totalidade. Então, é uma vivência... É muito interessante porque eu até converso também com o pessoal das oficinas, né? Os atores falam que emprestam o corpo para sua arte. Eu acho que os escritores também. A gente empresta a nossa alma, a gente empresta os nossos sentimentos, a nossa mente para os personagens, porque eles nos habitam, eles nos povoam enquanto a gente está escrevendo. E só assim é possível você colocar essas potências que são tão diferentes entre si, com as suas fraquezas, com as suas características, com as suas dores, seus medos, que também são tão diferentes dos meus, né? Então, eu também empresto o meu corpo, eu também me empresto para o personagem. Eu deixo com que eles me ocupem para que eu possa escrever, né? Eu digo que a escrita é o último gesto, né? A literatura começa dentro de mim. Eu estou andando aqui no Centro Cultural e estou com o personagem dentro de mim. Ele está aqui fermentando, ele está em processo de fermentação. Eu vou chegar mais tarde à noite e vou escrever sobre tudo aquilo que eu vivenciei em termos de sentimento, né? Ou na hora que eu parei para pensar naquele personagem. Claro, não é psicografia, não é nada disso que eu estou falando. Sim, né? Mas é a entende. entrega no processo artístico, você deixar a sua mente mesmo direcionada para aquilo que você quer explorar dentro daquela vivência daquele personagem. Então, não sei se é muito clara essa minha... Porque também é muito no reino da subjetividade, né? É difícil a gente explicar. É arte, é Mesmo arte. eu que trabalho com a palavra, às vezes me faltam palavras para explicar totalmente como que é o processo. Ele é um pouco mágico também. Mas é isso, é dessa forma, pelo menos comigo, né? Pode ser que outros escritores digam e vivam de outra maneira, mas para mim é assim. E uma curiosidade rápida. Tipo assim, você tá escrevendo, tem várias vozes ali, né? Vários personagens. Tem algum que você fala, cara, eu tô gostando mais desse aqui, eu me identifico mais com esse, eu vou dar uma cutucada nesse outro aqui. Rola isso? Às vezes tem uns que dão um prazer. Eu escrevi um livro agora há pouco, recentemente, que, nossa, teve uma personagem em si que, assim, eu me apaixonei tanto por ela. Fofa. Que a minha vontade é de ficar o resto da minha vida escrevendo as falas dela, porque a coisa parece que se encaixou de uma tal forma e eu encontrei a forma dela se expressar com uma linguagem tão própria dela, que eu falei, gente, eu quero essa personagem pra mim o resto da vida. Eu já tô pensando o que eu faço, se eu penso numa continuação, o que eu faço com ela, porque dá dó de abandonar, de verdade. Porque ela tá tão redonda e ela é tão gostoso de entender o mundo como ela enxerga. A maneira como ela enxerga o mundo é tão dela e ficou tão redondo que eu falo, não quero abandonar essa personagem, gente. Dá uma dor no coração mesmo. Outros eu já não tenho tanto apego. A coisa é mais técnica mesmo. É um personagem que tem uma linguagem às vezes mais seca, mais direta e que eu quero transmitir uma determinada mensagem. E tudo bem, foi legal de trabalhar, mas... Então tem um pouco isso também. Tem uns que a gente se apega mais e não quer largar. Essa eu não quero largar. A Sofia está sendo difícil de largar. Perfeito, Cris. Muito obrigado. Foi uma conversa muito legal. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pelas suas contribuições. Eu que super agradeço. E espero que a gente tenha uma próxima oportunidade também para mais uma conversa. Eu adorei o bate-papo, porque eu já tô querendo pensar no meu personagem. Vou ver quem que vai me encantar. Não, adorei. Que Obrigada, bom. viu, Cris, por topar estar aqui com a gente hoje. Sempre muito produtivo, porque o clube ele é feito por pessoas que escrevem ou querem escrever. Então, Sim. esse debate
tem muita importância pra gente. Então, te agradeço muito por ter vindo hoje. Para mim foi maravilhoso, e ainda ter esse entrelaçar com a obra da Camila, que é um livro que eu amo. Para mim foi rico demais, vocês me fizeram pensar em outras coisas, ter outras ideias. E estar com vocês foi, nossa, um presente. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado.